O tema desta mensagem é pregando o Evangelho pela metade. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, estão pregando o Evangelho pela metade. Deus não quer que nós preguemos o Evangelho pela metade. Olha o que é que diz aqui o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse o seguinte em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do 17 a seguir. E de Miletos mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo chegaram junto dele e disse-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, repara aqui um mistério aqui nesta palavra. Paulo dizia que servia ao Senhor com toda a humildade. Qual é a maior virtude de um cristão? A maior virtude de um cristão não é nunca errar, né? Porque toda a gente é pecadora, toda a gente está sujeita a falhar, toda a gente está sujeita a tropeçar em alguma coisa. Mas se tu tropeçares, Deus não te vai deixar cair, e se te caíres, Deus te levanta. Andarabassamaya, orricamaya. A maior virtude de um cristão, lama semiraya, é quando ele errar. Não é que ele nunca erra, mas quando ele errar tem humildade de reconhecer o seu erro. Amém? Então o apóstolo Paulo, aleluia, ripalabaya, aleluia, aleluia, glória a Deus, shandagai, samai, ele sabia que tinha uma luta dentro dele. A carne dele lutava contra o espírito e o espírito contra a carne para que ele não fizesse o que ele queria. Aleluia, glória a Deus. No homem interior ele tinha prazer na lei do Senhor, mas nos seus membros sentia prazer noutras coisas carnais. Havia uma luta, aleluia, que é a luta de todo o cristão, mas ele era humilde. Quando alguém é humilde, a maior virtude do cristão é a humildade. Quando errar, se humilha. A Bíblia diz: o que confessa e larga o pecado, abandona, deixa, alcançará a misericórdia. Mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Provérbios 28:13. Então Paulo dizia: servindo ao Senhor com toda a humildade. Glória a Deus. E com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então nada que tivesse utilidade para a vida cristã. Para uma vida de santidade, não é? Para uma vida plena com Deus, de comunhão com Deus presente e por último a vida eterna. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, ou seja, tanto aos judeus como aos gentios, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que estou ligado, eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, Yerushalayim, não sabendo o que me lá há de acontecer. Quer dizer que Paulo não sabia tudo. Paulo era usado nos dons espirituais, né? Porque ele disse: não vos falta nenhum dom. Quem sabe até se Paulo era usado nos dons espirituais. Ele tinha vários dons, tinha dons ministeriais e espirituais. Então, glória a Deus, Shandagai, Semenéria. Mas ele não sabia tudo. Ainda que tu sejas usado nos 9 dons do Espírito, o que é coisa rara, extremamente rara, glória a Deus, tu não vais saber tudo. Em parte conhecemos como somos conhecidos, mas quando vier aquele que é em parte, o que é, aleluia, mas quando vier aquele que é perfeito, assim é, o que é em parte será aniquilado. Quando Jesus vier para arrebatar a igreja, tu vais ver face a face. Agora conheces como por figura. Então diz bem claramente. E ele dizia assim: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ele não sabia que tipo de prisões nem tribulações, mas sabia uma parte. Aleluia, que lhe esperavam prisões e tribulações, ou seja, perseguições. E olha aqui. Mas nada faço questão, nem a minha própria vida tenho por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto, estou limpo do sangue de todos. Olha aqui o detalhe. Não estava limpo do sangue. O que é que isto quer dizer? A Bíblia diz assim em glória a Deus, quem querer diga aleluia, diga amém. Jeremias 48:10. Maldito
é o obreiro que faz a obra do Senhor fraudulosamente, ou seja, com batota, com engano, aleluia, com fraude, com estelionato, e que preserva do sangue a sua espada. Amém? Então, aleluia, rovalabacantaramashéria. Oh, glória a Deus. Então, a espada é para ferir, é para matar o velho homem, para massacrar, aleluia, a velha carne do pecado, para a crucificar na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Então, glória a Deus, Shendagai. Então, ele protestava que estava limpo do sangue de todos. No sentido aqui do sangue de todos, no sentido aqui do quê? Aleluia, da vida eterna. O sangue é o símbolo da vida física. Aleluia, o sangue do Cordeiro é o símbolo da vida eterna. Então, se eles morressem, aleluia, só iriam para o inferno se quisessem, porque Paulo, não é, nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Então é importante não pregar o Evangelho por metade. Nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Glória a Deus, quem crê diga glória. Então o que é que adianta? Por exemplo, eu dizer, não é? Eu dizer para os irmãos, para as irmãs, não é? Glória a Deus, que é pecado usar batom. Glória a Deus, que é pecado usar batom, mas não é pecado usar brincos. Ou que é pecado usar argolas, mas não é pecado usar, aleluia, esmalte. O que é que adianta? Eu tenho que anunciar todo o conselho de Deus. O que é que adianta eu dizer que roupas sensuais é pecado? Roupas imorais é pecado, mas o salto alto pode usar. O que é que adianta eu dizer que viver amigado é pecado, mas que casar pela segunda vez, largar o esposo e casar-se pela segunda vez já pode? Então eu estarei levando o rebanho inteiro a perder. Eu serei culpado no dia do juízo final do sangue das ovelhas que me hão de ouvir. Então faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O que é que adianta, meu irmão? Glória a Deus, eu dizer que pintar o cabelo é pecado, mas cortar não é, para as irmãs. Aleluia. Então é importante pregar todo o conselho de Deus. Olha aí, olha o que é que diz o Jeremias. Glória a Deus, olha o que é que diz aqui Jeremias. Vamos aqui para o livro de Jeremias. Glória a Deus, quem quer diga glória. Santo é o nome. Jeremias 26:2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor. Diz a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei que dissesses, não omitas nenhuma palavra. É importante não omitir nenhuma palavra. Porquê? Porque Jesus também falou em Mateus capítulo 4, versículo 4. Glória a Deus, está escrito, disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aí. O que é que disse? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, ou seja, de cada uma das palavras que sai da boca de Deus, que foram inspiradas por Deus. Então não adianta dizer para uma mulher, olha, pintura é pecado, mas só se for exagerada. Porque aí eu vou estar a ensinar uma meia-verdade, vou estar a distorcer, a falsificar o Evangelho. Quando a Bíblia diz o quê? Ainda camando glória para subikendecai. Olha o que é que a Bíblia diz sobre pinturas. 1 Pedro 3, 3 e 4. Glória a Deus. O enfeite delas, ou seja, das mulheres, não seja o exterior. Então Deus não quer enfeites exteriores, não importa o que é. Dá aqui alguns exemplos, mas há mais coisas. Isto é apenas exemplo. No frisar dos cabelos, então se o teu cabelo é liso, para que é que tu vais encaracolar ou fazeres uma permanente? E o contrário também é pecado. Se o teu cabelo é frisado naturalmente, se o teu cabelo é crespo, carapinha, para que é que vais alisar?
Para que é que vais passar o cabelo a ferro? Para inchar, fazer chapinha. Isso é pecado, é vaidade. No uso de joias de ouro. E se for joias de prata? Também. E se for joias de bronze? Também. E se for diamantes, rubins, pérolas, xerabai, também. Safiras, também. As esmeraldas, também. Maia. E se for pechibeque, bijuteria? Também. Na compostura dos vestidos, ou seja, no luxo dos vestidos. Vestidos luxuosos, aqueles de lantejoulas. Aqueles a arrastar pelo chão, com cauda. Andai, vestidos de gala. Mas no homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim, então o que é que enfeita a mulher? É o brilho das joias e o colorido das pinturas? Não, é o brilho do Espírito Santo e o colorido da salvação. Porque assim se adornavam, se enfeitavam também antigamente as tantas mulheres que esperavam em Deus e que estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Iparamasséria, Senhor, da qual sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então isto é mandamento para a Igreja da Graça. A mulher não deve usar nenhum tipo de efeito exterior. Mas um pouquinho não faz mal. O batom só se for exagerado, se for um batom de brilho, não é pecado. Só se for um batom vermelho berrante, rosa choque, preto. Olha o que é que diz aqui. Era banda, glaia, séria. Rova labacantora macaia. Glória a Deus. Não é boa a vossa vanglória. Jactância é vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então um pouco de pecado contamina todo o teu corpo. Não importa a quantidade de joias, de pintura, de maquiagem. Não importa. Piercing não é pecado. Quem disse não é pecado? Amém? A Bíblia diz, pelos mortos não dareis golpes em tua carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 28. Então o teu corpo, irmão, não é um corpo de um animal. Tu não és um animal, não é? Que tem um Senhor. E tu também não és um escravo que tem um Senhor. Quem queria diga agora Levítico 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes sobre a vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Por isso é que tu não podes receber o chip na mão nem na testa, conforme está em Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Amém? Quem querer diga glória. Tu não és gado para ser marcado. Estamos vivendo dias pré-apocalípticos. Na iminência de entrarmos no livro do Apocalipse. Na iminência de começar a 70ª semana de Daniel. Então, não dareis golpes sobre a vossa carne. Piercing, tatuagem, nem fareis marca alguma sobre vós. Tu não és gado para ser marcado, não és animal, nem és escravo. Tu és do Senhor, não és do capeta. Amém? Quem é do capeta faz piercing e tatuagem. Há alguns até depois de supostamente aceitar as duas, porque vive nas igrejas mundanas. Mas eu não vou cansar de anunciar todo o conselho de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Ripalabai, aleluia. Glória a Deus. Sharabai, não omitas nenhuma palavra. Eu quero estar limpo do vosso sangue. Quem queria diga glória. Não é? Glória a Deus. Outros dizem que, aleluia, não é? Que roupa, não é? Eles dizem que roupa não é pecado, nenhuma roupa é pecado, mini saia não é pecado, shortinho não é pecado. Isso daí é os costumes, e os costumes não têm nada a ver com doutrinas. Mas olha o que diz aqui. 1 Timóteo, há ou não há regras para a serva de Deus se vestir? Há. 1 Timóteo 2, 9 e 10, que do mesmo modo as mulheres se ataviem com um traje honesto. A palavra traje vem do grego katastol. No original é uma roupa longa e folgada, e não curta e apertada. Honesto, ou seja, decente. Contrário de indecente e de escandaloso. Com pudor. Pudor é vergonha. Vergonha de quê? De exibir a nudez corporal e expor as vergonhas que são as partes íntimas. E modéstia, que é o contrário de lascívia, de sensualidade, que é a obra da carne condenada em Gálatas 5, 19, 21. E com modéstia, ou seja, com humildade. Não é com vaidade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém de mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então eles vão te dizer que uma mini saia, um shortinho, não é? Uma mini blusa, um top, uma roupa transparente, decotada, lascada, cavada, rachada, apertada, não é? Isso aí não é pecado de lascívia, mas isso aí é uso e costumes, e uso e costumes não tem nada a ver com doutrinas. Mas olha o que é que disse o apóstolo Pedro. Então eu estou a anunciar todo o conselho, eu não vou anunciar uma parte. Não adianta eu dizer que roupa, a roupa, ou distorcer, dizer que é uso e costumes.
Ou dizer que roupa sensual é pecado, mas o calçado alto não é. Olha aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Glória a Deus. Vou ler o contexto. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, ou seja, os lombos da tua alma. Glória a Deus. Anda em gabaia séria. Isto é uma alegoria. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, com os maus desejos da carne, que antes havia na vossa ignorância, com as luxúrias, as lascívias, as sensualidades, as imundícias. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede depois vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque quando está escrito sede santos, porque eu sou santo. Então, espera aí. A roupa não faz parte de toda a tua maneira de viver? Faz. Porque aqui, se roupa é usos e costumes, eu tenho que ser santo até nos meus usos e costumes. Porquê? Aleluia. Aleluia. Porque esta frase, maneira de viver, do grego é aleluia. Do grego, a frase maneira de viver, glória a Deus, a frase maneira de viver, do grego, vem do grego anastrofe, que quer dizer literalmente costume, no dicionário Vini. Então eu tenho que ser, se roupa é uso e costume, eu tenho que ser santo em toda a minha roupa, até na roupa. No meu corpo, que é o templo de Deus e que é santo, não deve ser pinchado, não deve ser meter grafite, não devo pintar, enfeitar, fantasiar, alterar a cor do meu cabelo, alterar o meu nariz, alterar os meus olhos, meter lentes de contacto coloridas, xarai, clai, plai, suriacai. Muitas mulheres fazem, metem botox nos lábios para ficar com os lábios mais volumosos, metem silicone nos seios, xaramandagaia, cai. Isso é vaidade e sensualidade. É a selgeia, a lascívia, é obra da carne. Irão perecer os que cometem tais coisas. Então tem que ser santo. Se roupa é uso e costume, tem que ser santo até na minha roupa. Porque, diz aqui, sede santos, pois em todos os vossos costumes. Por outras palavras, porque vem do grego anastrofe, maneira de viver. Então se roupa é uso e costume, tem que ser santo até na roupa. E sem a santificação até das tuas vestes, ninguém verá o Senhor. Conforme está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está aqui. Então eu tenho que ser santo até nas minhas vestes, em toda a minha maneira de viver, ou seja, em todo o meu costume, literalmente, todas as minhas vestes também. Aleluia! E sem a santificação até das vestes, que eles dizem que é usos e costumes, sem a santificação dos teus usos e costumes, ninguém verá o Senhor. Então estão ensinando heresia. Estão pregando o Evangelho por metade. Eu tenho que ser santo por dentro, mas também por fora. Jesus não vem só arrebatar. Deus só quer o coração. Deus também quer o teu coração, que é a tua alma. Mas Deus quer espírito, alma e corpo em santificação. Estão pregando o Evangelho por metade. Estão-te enganando. Tal como está em 1 de Tessalonicenses capítulo 5. Aleluia! E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou anunciar todo o conceito de Deus. Deus não quer só o teu coração. Deus também quer o teu coração, quer. O que é coração? Não é? Há quem entenda, dependendo do contexto, que o coração é a alma, ou que é o espírito, ou que é ambos. Mas na maior parte das vezes que aparece a palavra coração se refere à alma mesmo, à alma, que tem 3 faculdades: pensar, sentir e desejar. Mas Deus quer o teu coração, quer, mas não quer só o coração, quer tudo. Corpo incluído. O teu corpo é o templo de Deus, e se alguém destruir o teu corpo, que é o templo de Deus e que é santo, Deus o destruirá. Então estão-te enganando, estão-te pregando o Evangelho por metade. Estão-te enganando as igrejas. A maioria das igrejas estão enganando o povo. Só pregam o que convém. 1 Coríntios capítulo 3... versículo 16. Não sabeis que o vosso corpo é não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós somos o templo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. Se eu destruir o meu corpo, que é o templo de Deus, Deus o destruirá. Quem destrói? Podes destruir o teu corpo com tabaco. Amém? Com bebida alcoólica, com produtos estupefacientes, né? Glória a Deus. Ainda cai a maia. Podes destruir o teu corpo com piercing, com tatuagem, com as vaidades, com a operação plástica. Agora morreu uma jovem
né? Uma jovem bailarina, uma moça jovem de 20 e tal anos, morreu porque fez uma plástica na barriga, queria ficar mais bonita. Então a vaidade está a levar muita gente para o inferno. A pessoa quer ficar mais bonita do que aquilo que Deus fez tudo perfeito, Deus tudo quando tinha feito, acho que era muito bom com pintura ou sem pintura? Sem pintura. Era muito bom com batom, com esmalte, com rímel, não. Com maquiagem, não. Sem maquiagem. Era muito bom com a orelha furada e argola, não. Sem argola, sem... Era muito bom como? Andarai com o cabelo pintado. Não, com o cabelo natural. Porque Jesus falou em Mateus, aleluia, 5, alabaia, caia, sébia. Não podeis tornar um só cabelo da vossa cabeça branco ou preto, aleluia. A pessoa até pode pintar. Só que tem que se arrepender antes do arrebatamento e deixar de praticar. Confessar e abandonar. Deus quer salvar. Deus quer libertar. A vaidade não vai levar ninguém para o céu. O que é que adianta eu dizer? Aleluia, que roupa curta, justa, transparente, decotada, lascada, cavada, rachada, é imoral, é sensualidade, é pecado, é salgeia, é obra da carne e vai levar para o inferno, mas pode usar salto alto. Eu estarei te enganando. E o que é que a Bíblia diz sobre o salto alto? Então não adianta pregar uma coisa e não pregar outra. Eu tenho que anunciar todo o conselho de Deus, não posso omitir nenhuma palavra. Aleluia, para estar limpo do vosso sangue naquele dia. Aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 3. Diz assim, diz ainda mais o Senhor, por quantas filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, ou seja, lascivos, sensuais. E quando andam, caminham afetadamente, ou seja, como que dando passos curtos, desengonçadamente, fazendo um tilintar com os seus pés, ou seja, barulho com os seus pés. É o toque, toque, toque dos tacões, dos saltos altos. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberta da sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e os adornos, aleluia, os pendentes, e as braceletes, e as tolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos, e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa, os mantos, e os chales, e as bolsas, os espelhos, e os linhos fininhos, e os turbantes, e os véus. E será que no lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda. E em lugar de encruspadura de cabelos, calvície, em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Então não adianta, meu irmão, eu tenho que anunciar todo o conselho de Deus. Tu tens de estar preparado e preparada para o dia do arrebatamento, aleluia. Glória, não adianta eu pregar que uma coisa é pecado e a outra não é. Aleluia, muita gente prega também. Não é que viver amasiado é pecado, vale mais casar do que abrasar. E de facto viver amasiado é pecado, mas que pode casar segunda vez. Muita gente diz, aleluia, amém. Mas o que é que a Bíblia diz? Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera se for de outro marido, mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então a palavra de Deus é bem clara, meu irmão. Enquanto o teu primeiro marido estiver vivo, não importa o que ele fez. Ai, mas adulterou-me, não sei o quê, bateu, trata mal, não interessa. Tu estás casada, podes até separar. A Bíblia não manda separar, mas se tu apartares, só tens duas hipóteses. Ou ficas só ou reconcilias com ele. Aleluia. Jaramanai, Assuri, canta lamanai. Oriandalabaia. Então, a mulher que enquanto o primeiro marido for vivo casa com outro, será chamada de adúltera. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus, conforme 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, nem os adúlteros entrarão no reino dos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Porque qualquer que deixe o seu marido e casa com outra, adultera. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também. Se o homem deixar a mulher e casa com outra, adultera. Mas se a mulher deixa o marido e casa com outra, adultera também. Marcos 10, 11 e 12, Lucas 16, 17. Não é? Aleluia. É mais fácil cair a passar o céu e a terra do que cair um quilo da lei. Aleluia. Managassai, não vai cair uma só vírgula, aleluia, uma só palavra, uma só letra da lei de Deus. Então estes adúlteros que largam as esposas e casam pela segunda vez, aleluia, irão perecer no inferno. Estas mulheres adúlteras que largam os maridos e casam a segunda vez irão perecer no inferno. É bem claro.
Então não adianta que viver amasiado é pecado, conforme está lá em 1 Coríntios 7, não é? Vale mais casar do que abrasar, conforme está lá em Efésios 5:5, porque bem sabeis isto, nenhum devasso ou impuro tem parte na herança no reino de Deus a Cristo. Aí devasso vem do grego porno, ou seja, fornicário. Homem que vive amigado, amanciado, amancebado. Homem que antes do casamento, não é, tem relações íntimas. Mulher jovem que perde a virgindade antes do casamento e não se arrepende. Recamaia, subicaia. Orienta la vai, oramanda la vai, arabandurianta la vai. Aramanda semia canta la macheria canta la manaia. Oh glória! Aleluia, glória a Deus. Ruva lá, manai, suri, canta lá, séria. Glória a Deus, aleluia. Sharamanagandaraba canta, ramana canta, ramana canta, ramana caia. Eripia, cla, pla, pla, chuto, covaraba canta, ramana canta, ramana gaia. Irj, emeneria, plaço, vandaraia, sébia. Enai, xeribicaia, ramanagai, ruva, labaraia, surianda, lavaia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então muitos irmãos estão anunciando o Evangelho por metade. Pregando o Evangelho por metade. Deus só quer o coração. Deus também quer o coração, mas Deus quer o quê? Espírito, alma e corpo. Aleluia. Em santificação. Aleluia. Olha o que é que diz o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Então, tudo o que há em ti, espírito, alma e corpo, com vestes incluídas, deve bendizer o santo nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, muita gente está sendo enganada nas igrejas e fora delas, crendo num evangelho mentiroso, num evangelho anátema. Glória a Deus. Anunciando só parte do evangelho. Nós temos que anunciar todo o conselho de Deus para estar limpos do sangue de Jesus naquele dia. Deus vai cobrar dos pregadores que dizem que Deus só quer o coração, um pouquinho de pecado não faz mal. Roupa sensual, isso aí não é pecado. Shortinho, isso é apenas usos e costumes, e os costumes não têm nada a ver com doutrinas. Quando eu já provei que devo ser santa, tem toda a minha maneira de viver, em todos os meus usos e costumes. E sem a santificação até dos meus usos e costumes, ninguém verá o Senhor. Saia. Isaías capítulo 34. Versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas faltará e ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca eu tenho ordenado e o seu espírito mesmo tem juntado. Então nenhuma coisa, nenhuma palavra vai faltar. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O que quer dizer que o Evangelho não pode ser pregado pela metade. Eu não posso, aleluia, eu não posso dizer asneiras. Eu não posso dizer, glória a Deus, eu não posso dizer que Deus só quer o coração. Que um pouquinho de pecado não faz mal. Que roupa curta, isso aí não é pecado, mas é os costumes, e os costumes não tem nada a ver com doutrinas. Não é que os tempos mudaram, que temos que nos aculturar, acompanhar a evolução do mundo. Não, a igreja não tem que acompanhar o mundo, a igreja tem que fazer a diferença no mundo, ser o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, quem crê diga glória. Então, meu irmão, estão pregando o Evangelho por metade. Estão dizendo que é pecado, não é? O segundo casamento é pecado, mas se for por causa de adultério que a pessoa pode recasar. Estão enganando o povo, estão levando o povo para o inferno. Aramagai. Mesmo por causa de adultério, Aramai, se tu se separar, divorciar, tens de ficar só. Aleluia, glória a Deus. E orar para que a pessoa seja liberta. Reconciliar-se com ela, então ficar só. Só tens duas hipóteses. Aos casados mandou-nos o Senhor que a mulher não se aparte do marido. Porém, se apartar, fica então sem se casar, então reconcilie com o marido. Só há duas hipóteses. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não deu 3 hipóteses. Não é? O divórcio já sabemos que é pecado e abominação. Deus odeia o divórcio. Deus tem asco, nojo do divórcio. Porque Deus ama o matrimónio. Que Deus unir não separa o homem. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Não diz deixará o homem a sua esposa e os seus filhos e se unirá a outra mulher. Não é? Deixará o homem, o jovem, o seu pai e a sua mãe unir-se a sua esposa. Serão ambos uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separa o homem.
Mas hoje tem muito pastor fazendo divórcio, aconselhando divórcio dentro das igrejas. Não é? Aquilo que muito foi dado, muito será cobrado. E não pode um cego guiar outro cego. Não caíram ambos num barranco? Olha aí. Todavia aos casados mandou eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Porém, se apartar-se, se ela se separar, fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. Então, se a pessoa cai na asneira de se separar, separou-se do marido, fica sem casar. Fica só, não podes casar a segunda vez. Ou então que reconcilie com o marido e que o marido não deixe a sua mulher. E depois no versículo 39, nos diz o quê? A mulher casada está ligada pela lei durante todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, com quanto seja no Senhor. Então só a morte dissolve o matrimónio, não o adultério. O adultério pode manchar, mas não há mancha que o sangue de Jesus não possa purificar, desde que a pessoa se arrependa. Amém? Então, meu irmão, vamos anunciar todo o conselho de Deus. Vamos pregar contra o namoro escandaloso, contra o viver amasiado, contra a prostituição, contra, aleluia, a fornicação. Vamos pregar também contra o adultério. Aleluia, vamos pregar, aleluia, contra o adultério. Ramanagasai, chamado segundo casamento. Vamos pregar contra o divórcio. Vamos pregar contra a pintura, contra a joia e maquiagem. Vamos pregar contra a pintura e corte de cabelo. Porque o cabelo da mulher foi dado em lugar do véu. Aleluia. Mas ao homem é desonroso ter o cabelo, aleluia, crescido. Aleluia. Aleluia. Reimaná é uma desonra. A glória a Deus ter o cabelo crescido, mas para a mulher é honroso porque o cabelo foi dado em lugar do véu. 1 Coríntios 11. Vamos pregar todo o conselho de Deus. Aleluia. Vamos pregar contra as coisas do mundo, a televisão, as novelas, os filmes, as séries e as coisas mundanas da internet. Deus quer libertar, Deus quer purificar, Deus quer salvar. Vamos pregar contra os videogames. Vamos pregar contra os esportes de competição. Aleluia, rimanai. É pecado tu fazes uma caminhada, Deus não me revelou que é pecado. Aleluia, mas tu fazes um desporto de competição, vais jogar futebol contra outro, vais jogar handball, vais competir. Vais correr, e só um leva a coroa. Ambos correm no estado, mas só um leva a coroa. Mas nós corremos para a coroa da vida eterna. Para uma coroa incorruptível e não corruptível. Não buscamos a glória dos homens, mas a glória de Deus. Aleluia. E em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então esta é a mensagem para a igreja. É hora de concerto. Deus está falando à igreja. Aleluia. Não vamos pregar o Evangelho por metade. Não vamos fatiar o Evangelho, pregar só o que nos convém. Vamos anunciar todo o conselho de Deus para estar limpo do sangue das almas, em nome de Jesus. Então até aqui o Senhor falou, tu que ainda não aceitaste Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz para te salvar e voltará em breve para te buscar.